Todo mundo tem um trauma cinematográfico, principalmente quando você é criança e assistiu aquele filme que claramente não era pra sua idade e foi o bagulho mais cabuloso que você já viu. E isso vai te perseguir pra vida toda. E na minha opinião, o trauma cinematográfico é igual a sensação de você sentir o cheiro da bebida que já fez você dar PT. De longe você já sente aquele cheiro demoníaco entrando pelas suas narinas e já te dá um engunhamento na garganta, trazendo a memória de tudo que aquela bebida fez você se transformar. Tipo, gritar muito alto, roubar um cano de uma pista, dar o ânus pra um morador de rua. Só que no caso da bebida, você ainda tem um life hack guardado no bolso de ter um blackout. Lavou o seu ânus, tá novo. E no caso de filme, você vê a cena e você não vai conseguir tirar da sua cabeça. Por isso que eu prefiro flagrar meu filho dando PT do que assistindo o filme. Mas mesmo você não assistindo o filme, você não tá isento. Você ainda corre o perigo de ter esse trauma. E foi isso que aconteceu comigo com Vagina Dentada, de 2007. Se você foi uma criança sem supervisão na infância / adolescência ou tinha um irmão mais velho, você com certeza já ouviu falar desse filme. E eu tinha trauma desse filme de tanto que a minha irmã e minha prima descreviam a vagina dentada sem nunca ter assistido. Pra você ver o quão o negócio era sinistro. Era meu maior medo quando eu era criança de encontrar uma vagina e ela me destraçalhar com os seus caninos. E eu não compartilho desse medo sozinha, tá? A maioria dos caras que tem emoji de cara de pedra e de vinho na bio do Twitter também tem medo de vagina. E eu lembrei desse filme porque eu vi esse seguinte meme na minha timeline. Gente, como saber se eu estou grávida? Bota o dedo lá dentro. Se alguém morder, você tá. E alguém respondeu: a vagina dentada. E eu fiquei sem acreditar que existem mais de 4 pessoas que conhecem essa porra. Eu achava que esse filme era uma lenda urbana e uma contra-propaganda pra a gente não virar lésbica. Então, como eu nunca assisti, né, eu fui usufruir do meu livre-arbítrio. E pra quê? É muito pior do que eu tinha ouvido falar. Não é só uma mulher aleatória que come homens com sua vagina. O buraco é bem mais embaixo. E com dentes. Mas, antes de tudo, e aí, eu sou a Skyknes e já vai deixando logo o seu like aí, hype o vídeo pra gente espalhar a palavra do nosso canal por aí. E não se esquece de se inscrever pra gente bater os 70 mil inscritos. E só pra deixar claro que os membros já assistiram esse vídeo. Então, venha caralho, membranes. O filme começa anos atrás, com uma menininha e um menininho dentro da piscina e 2 adultos olhando eles. O homem seria o pai do menino e a mulher seria a mãe da menina. E como os pais estavam namorando agora, eles seriam meios irmãos. Só que o menino é mais velho e ele não aceita uma irmã que não seja da mãe dele. Nisso ele diz pra menina: pronto, agora deixa eu ver a sua. Como se ele estivesse mostrando o pitinho. E a menininha não tava entendendo nada. E quando ele vai tentar colocar a mão na borboletinha dela sem a permissão dela, ele sai com o dedo todo fudido, fazendo até uma cicatriz. Eu não preciso nem falar nada sobre essa cena, né? Criança querendo saber como é o corpo de outra criança, independente do seu parentesco. Eu sempre fui a criança mais inocente, então com as minhas amigas eu sempre era presa. Teve uma vez, eu nunca vou esquecer, com 8 anos, que uma amiga minha tinha me chamado pra brincar de casinha. E que eu seria a mãe e ela seria o pai. Aí eu, tudo bem, né? Eu vou lavar a louça e ela vai sair pra capinar um lote. Até ela se jogar pra cima de mim e dizer que é isso que mamãe e papais faziam. E quando ela fez isso, por algum motivo eu senti dentro de mim que era errado e saí correndo pra minha avó não me bater. E depois essa desgraça dessa menina me mandou um pornozão nas mensagens do Facebook. E a mãe dela viu, ligou pra minha mãe, só que a menina disse que eu tinha mandado. E daí eu já comecei a suvar o suaco, já comecei a passar mal. Aí eu mostrei pra minha mãe na conversa que ela tinha mandado e a mãe dela fez questão de bater nela, comigo e minha mãe no telefone. Se você estiver vendo isso, Nicole Oliveira,
Ah, você se fudeu! A menina chamada Dawn cresceu e virou uma adolescente inocente e super religiosa, que sempre dava palestras para jovens para esperarem para transar depois do casamento. E por causa disso, ela é zoada na escola toda, por não querer dar buceta para qualquer marmanjo que fede a CC. E com isso vem o fetiche dos caras que querem ficar com ela porque ela é inacessível, a honradinha. Ela tem 2 amigos que também são religiosos, mas chega um cara novo na escola, o Tobey, que compartilha dos mesmos valores que ela. E nessas palestras eles usam um anel para representar essa castidade. Então eles já começam a se interessar um no outro. O Tobey é aquele cara bonitinho, tímido e respeitador, e eles vão saindo juntos nesse grupo de amigos, mas sem fazer nada, sem beijar. Até tem uma cena que o professor tá dando aula de ciências e no livro de todo mundo mostra o desenho do órgão genital masculino, mas o do feminino em todos os livros estão cobertos, porque a escola decidiu que não era de bom tom mostrar. Aí os alunos questionam do porquê não mostrar a vagina, já que mostrou a pitomba, e a Dawn diz que é diferente, pois a mulher já tem a modéstia natural que não poderia ficar mostrando. Aí, enquanto tá todo mundo zoando ela por causa disso, o Tobey concorda pra defender ela. Nossa, como é perigoso deixar desenhos de vagina nas escolas. Deve dar muito tesão mesmo nos jovens ovários e tuba uterina. Igual regra de escola que menina não pode usar bermuda leg acima do joelho. Misericórdia. Imagina você ser um menino adolescente e ver um joelhinho pela primeira vez. Nossa, eu não responderia por mim se eu visse um joelho na minha frente. Daí a escola coloca uma figurinha no desenho da vulva em todos os livros do aluno, mas não fazem nada enquanto os alunos estão fazendo bullying e assediando a Dawn. Porque tudo bem que eles estejam fazendo isso com uma aluna, contanto que eles não vejam uma vagina em desenho. Em casa, a Dawn tem uma boa relação com seus pais, só que a sua mãe tá gravemente doente. Pelo que deu a entender, seria câncer, mas a doença dela não é citada no filme. E ao contrário da relação dela que ela tem com o irmão Brad, que é super conturbada. Ele é daqueles tipos de cara que a mente já foi corroída pela pornografia e tá só o barulho oco na cabeça dele. Seu quarto é cheio de mulher com o cuzão de fora, só vive ouvindo rock, metal e fumando cigarro. Você olha pra ele e é tipo imagens que tem cheiro. Esse cara com certeza fede a mijo ardido de banheiro químico, a porra seca e de amba vencida. Essa é a vibe que todo homem que cultiva costeleta passa. E ele tem uma namorada que passa o filme inteiro coitando, mesmo a toda a família dentro de casa. E em um desses dias, a Dawn ouve a briga deles porque a menina tá gritando, dizendo que ele sempre quer transar com ela da maneira mais nojenta e agressiva possível, mesmo ela não querendo, porque dói nela. E a Dawn vai tentar conversar com seu irmão sobre isso, dizer que não sabe porque eles não são próximos como normalmente irmãos são e tal. E ele rebate dizendo que ela sabe o porquê. No caso, aquele acontecimento de quando eles eram criança. E ainda diz que sabe que toda essa besteira de castidade é porque ela estaria se guardando pra ele. E ele só não fugiu de casa ainda porque ele tava esperando ela dar pra ele. Confia em mim. A vagina dentada é a coisa menos nojenta desse filme. Então ela fica meio sem nem saber reagir à desgraça que ela ouviu e aparenta não levar muito a sério o que o irmão diz. Daí ela continua saindo com o Tobey, porque além deles terem os mesmos valores de castidade, ele era muito generoso e tranquilo. E numa dessas saídas, o assunto castidade é citado. E ele pergunta se ninguém tinha tocado na precheca dela. Aí ela diz que não, nega. E ele diz que é virgem, só que aos olhos do pai. Porque a primeira vez e única que ele tinha feito foi há 1 ano e meio atrás. E ele tem muita vergonha disso. E a Dawn, pra confortar, diz que isso, na verdade, deixa ele mais forte. Porque ele já tinha provado do pelinho e tem tido autocontrole todo esse tempo. Mas fica no inconsciente dela a pergunta que ele fez. E ela tenta tocar a chavasca dela.
E ela se imagina com véu, ele todo de terno. Depois do casamento, ele indo tocar ela, porque os dois são religiosos. E é até meio estranho ela imaginar safadezas com a união que Deus fez. Seria até mais respeitoso com a religião se ela só imaginasse o pirocão. Mas ela não consegue se tocar, parece que algo trava nela. Então ela liga pra ele pra dizer que era melhor os dois se afastarem, porque ela já tava pensando em impurezas com ele. E ele concorda em se afastar, diz que também tava pensando, mas depois daquilo que o irmão falou pra ela, ela só tacou foda-se. Aí chamou o Tobey sozinho pra irem na floresta juntos, que eles sempre vão em grupo de amigos, e pulam na água, de biquíni e tudo. E lá dentro eles se beijam sem nem tocar na religião. E ela entra dentro de uma gruta porque tava com frio. Ele pede pra entrar também, mas daí ela já acha que é uma má ideia. Fica meio relutante pra ele não entrar, mas ele entra. Aí eles voltam a se beijar. Só que o beijo vai se escalando mais e mais. E ela pede pra eles pararem porque eles tinham feito uma promessa sagrada. Só que o cara é o próprio lobo fantasiado de ovelha. E essa imagem que foi construída dele ser compreensível, bonzinho e que segue a castidade, cai por terra porque ele começa a estuprar ela. E ele fala coisas nojentas, tipo... É só você não fazer nada, que aí você vai ser pura ainda aos olhos dele. Com uma música de suspense no fundo do ato. E do nada o efeito sonoro do croque. A vagina dentada tem a sua primeira vítima. E ele começa a gritar, ela se afasta e ele tá com seu amigão cortado ao meio. Que sinceramente, ele nem precisava dar esse escândalo todo, nem vai fazer diferença. Mas o que mais me incomodou foi essa cena ter focado no terror do cara que tá sem pau, do que a Dawn que teve o seu corpo invadido e sem consentimento. É bem paioso, mas relaxa. Que essa não vai ser a última vez que isso acontece. Então ele pula de volta pra água e ela, aterrorizada, vai embora, deixando ele lá, até porque pau no cu desse fudido. E ela fica traumatizada, tanto dele ter abusado dela e ela não ser mais pura, quanto ela ter um chibio mordedor. Ela volta pra casa, fica cismada com a Shanna dela, mas ela não consegue dar aquela checada. Nem a palestra ela consegue continuar fazendo porque ela tá muito atordoada por não ser mais pura. E ela sente que tá sendo julgada pelos jovens. Então ela pede uma carona de um colega pra ir pra casa. Ele aceita dar carona e no final do trajeto ele pede pra sair com ela, mas ela o rejeita. É engraçado que o cara só deu uma carona pra ela e já acha que tem o direito de pedir a xereca. Ela, se sentindo culpada, volta pra gruta, mas o Tobey já não tava lá. E ela joga o anel da promessa da castidade no lago, porque não faz sentido continuar ela usando, já que ela não era mais pura. Então, ela ainda inculcada com a sua pepeca, ela tira o adesivo do desenho da vagina na água pra ver como que uma vagina era. A mina teve todo esse trabalho de molhar a folha do livro pra cola sair do adesivo. E ela conseguir ver. Não era mais fácil ela só pesquisar vaginas no Google como uma pessoa normal? Não que eu já tenha pesquisado. Tanto que depois ela pesquisa sobre mutações de vagina e descobre o mito da vagina dentada. Esse mito é visto como uma representação do medo masculino, do poder feminino e da sexualidade. Então, um homem herói tinha que destruir a vagina dentada e tirar o seu poder. Ou seja, é um mito feminista colocando o poder de uma mulher acima de um homem, que punia os homens pela repressão que as mulheres tinham ao sexo, fazendo com que eles tenham medo da mulher no poder porque elas podem cortar os seus pintos. Afinal, o que seria de um homem sem o seu pênis queijudo? Esse mito é a representação perfeita de como alguns homens acham que seria se as mulheres tivessem um salário igualitário. E o filme, na época, ele foi divulgado como um empoderamento feminino. Eu mesmo achava que era uma mulher super foda que saía cortando pintos alheios e homens que se foda, haha, vamos galera, mulheres. Mas na verdade ele só retrata uma menina jovem que não tem nenhum conhecimento do seu corpo. Tanto que ela teve que pesquisar como que era uma vagina.
A única mulher que tinha que falar sobre isso com ela, a sua mãe, tá quase virando defunto, vive o filme todo doente. E a única amiga que ela tem, que também é da igreja, é irrelevante, já que em religião rigorosa, se você for mulher e você ousar falar de um corpo feminino, você tá endemoniada, você precisa se benzer, enquanto o padre tá sabendo até demais da anatomia de coroinha. Então ela vai no ginecologista a primeira vez pra saber se tá tudo bem, e ele se aproveita da informação de que, como ela não sabe como é uma consulta, ele tira a luva, lubrifica a mão e coloca tudo nela. E como ela se sente desconfortável porque ele tá colocando a mão inteira e passando dos limites, ela começa a ficar desesperada e com dor. E o cara começa a gritar, ela começa a gritar. E a cena vira uma comédia, porque ele tá com a mão enfiada nela e ele não consegue tirar. Lembrando que o filme é terror/comédia. E quando ele tira, ele tá assim todos os dedos e fica gritando: vagina dentada! Então fica claro que o poder está na tcheca. Literalmente. O poder está na tcheca. E ele só é usado quando ela tá em perigo. E todas as vezes mostra pau sendo cortado, as mutilações. Mas o filme é feminista e não mostra em nenhum momento a vagina com dentes. Cadê o protagonismo feminino? Tudo é sobre os homens e o que eles podem fazer com a Dawn. Eu não queria ver paus decepados. Eu queria ver vagina com dentes. E se ela tá bem escovadinha? Quando você pensa em filme de vagina dentada, o mínimo que você quer ver é algo desse tipo. Parece que gastaram todo o dinheiro do budget no CGI da usina nuclear e faltou pra vagina dentada. Por isso que a mãe vive doente. A mulher tá o dia todo fumando a fumaça dessas desgraças, dessas usinas. Ela saindo do consultório é parada pela polícia porque eles sabem que a Dawn era amiga do Tobin, já que ele ficou desaparecido. E eles a levam pro rio onde o Tobin teria morrido. Então ela fica mais piroca da cabeça porque ela se sente culpada pela morte do Tobin. E quando chega em casa, a mãe tá desmaiada no chão, enquanto o irmão tá lá atrás comendo a namorada. Isso que é a definição de tô pouco me fudendo. Aí ela vai pro hospital com a mãe, mas ela tá tão atordoada com tudo isso que tá acontecendo que o pai pede pra ela ir pra casa pra descansar. Mas ela não consegue e vai até a casa daquele rapaz que tinha chamado ela pra sair pra desabafar com ele, já que ela não tinha ninguém pra conversar. Então ela, desesperada, conta sobre o tal mito da vagina, que teria que ter um herói pra derrotar, e ela tá falando tudo embolado. E ele, a princípio, acolhe ela e dá um remédio de calmante que a mãe dele usa. Mas na verdade ele deu o remédio pra ela na intenção de dopar um pouco ela. Tanto que ele coloca várias velas no quarto, dá champanhe pra ela ficar mais bêbada, pra ele conseguir tirar a vantagem dela. Nesse filme, uma hora a Dawn tá tomando no cu e a outra ela tá se fudendo. É incrível que todos os homens desse filme são mau caráter. Portanto, 5 estrelas. Representa muito a vida real. Menos o pai, que ele tenta dar uma coça no filho, mas também ele não faz porra nenhuma. Não fede nem cheira. E como ela já tá toda zonza e cambaleando, ele começa a fazer coisas nela em um outro lugar que também é mito. O clitóris. Ah! Entendeu a piada? É um mito porque nenhum homem consegue achar. Eu sou uma mulher muito engraçada. E ela acaba gostando, mas tem medo que ela decepe o pau do cara. Mas como é algo que ela queria no momento, no final da fodelância, ela não morde ele. E o filme faz como se fosse uma cena super romântica e carinhosa entre os dois. Como se ele não tivesse dopado ela, pra ela nem ter a chance de consentir em sã consciência. Cara, eu tô falando. A vagina dentada é um dos menores problemas desse filme. Aí na manhã seguinte ela pensa que esse cara era o herói dela que tem no mito, pois não aconteceu nada com o pau dele no meio do ato. Então eles coisam agora com o consentimento dela. E ele recebe uma ligação de um amigo e diz que tá com ela. E ele conta pra ela que ele tinha feito uma aposta com esse tal amigo de que ele conseguiria transar com ela mesmo ela fazendo esse voto de castidade.
Vamos lá comigo. A Dawn é abusada 2 vezes. Com o Toby, com o ginecologista, 3 com esse cara, já que ela não tava em sã consciência pra consentir. E além disso, era tudo uma aposta pra conseguir desviar ela da religião. Mas que porra de filme é esse? E por que tinha muito cara adolescente com medo da vagina dentada? Tipo... é só você não ser um estuprador. A gente, na época, tinha que ter medo de se esbarrar com algum cara desse. É como ver o passado do vilão e entender o porquê ele virou um vilão. A bucetinha tava lá, guardadinha, com os seus caninos indefesos. Aí vem do nada um pau asqueroso querer tirar vantagem dela. E quando ela é revida, ainda é ruim. É a desgraça do poder feminino. Coitadinha da bucetinha. Aí a Dawn, no meio do ato, não gosta nada disso e morde o pito dele sem querer. Alguém sabe onde eu me inscrevo pra cirurgia eletiva da vagina dentada? E ainda mostra o gore do pinto dele todo verde, embolorado. Mas foda-se, não é meu pinto, então que se lasque. Aí a mãe da Dawn morre no hospital e a namorada do irmão pede desculpas porque eles tinham ouvido a mãe gritando, mas o irmão disse que era pra ela ignorar, porque ela sempre tava gritando. Então a Dawn, com raiva, volta pra sua casa. E essa é mais uma das cenas meio traumatizantes. Ela se arruma toda e decide que vai seduzir o irmão. Então ela deixa ele penetrar e ele diz coisas nojentas pra própria irmã, tipo, você sabe que a gente ia acabar assim desde o começo, né? Ai, eu tô querendo engunhar. E quando ele bota o dedo na boca dela, ele lembra do real motivo do dedo dele ser cortado. Mas já é tarde demais porque a Dawn consegue morder o pinto dele e solta pela precheca. E o cachorro dele que tava preso se solta, vai e come, não sobrando nada pro Betinha. Meu Deus do céu, não sobrou nada. Nossa, coitado do cachorro que teve que comer esse pinto polengudo. Que claramente não vê uma água desde o banho de piscina com a Dawn. E não faz sentido a lore desse mão. É tipo, ai, vou ficar putinho porque meu pai casou com outra mulher que não seja a minha mãe. Por isso eu vou crescer sendo um nojento, asqueroso e agressivo com todas as mulheres. E quero comer a minha irmã. O único objetivo do cara é ser agressivo e misógino. Eles são meio que o espelho um do outro. Enquanto ela reprime o desejo e no final descobre o seu poder, ele abusa do desejo e é punido pelo poder, retratando a sexualidade feminina e a sexualidade masculina violenta. E agora, o que você faz com tudo isso que eu te falei? Você coloca suas roupas dentro de uma trouxa e vai-se embora. Porque esse filme é horrível e a execução dele é uma merda. A gente até entende o que acontece na cena, mas é algo que já vem acontecendo no filme todo. Ela se permite passar por mais um abuso pra fazer uma vingança. É bom porque ele perde o pinto, mas será que vale a pena mesmo? E daí o filme acaba com a Dawn fugindo de bicicleta de casa, mas pede uma carona no meio do caminho. E nisso ela dorme dentro do carro e é acordada por mais um velho nojento querendo abusar dela. Mas agora ela tem um life hack na manga. E ela olha pra câmera com uma cara de agora eu sou imbatível e vou acabar com todos que tentarem me estuprar. Acho que esse final teria que ter partido do início do filme, já que ele foi vendido pela vagina dentada ser uma representação feminista. Parece que não comba com o filme que a gente acabou de ver. E no final só mostra que agora ela sabe os seus poderes e está disposta a fazer sexo, mesmo sem ela querer, pra morder vários paus de estupradores, mesmo depois de tudo que ela passou e como ela ficou traumatizada. Não sei, não me parece tanto empoderador pra mim, mas eu só sei que eu adoraria ter uma amiguinha dentada.